Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 5 e o versículo de número 19. Marcos 5, 19. Nós vamos ler a palavra do Senhor para a nossa meditação nesta noite. Diz assim a palavra do Senhor: Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Somente este versículo. Curva a tua cabeça, vamos dirigir uma oração ao Senhor. Pai, nos colocamos na tua total dependência. Nos alegramos por podermos já ter sentido a alegria do teu Espírito em nosso meio, com os nossos lábios, com as nossas vozes, já temos entoado louvores ao Senhor. Nesta hora, o momento em que queremos ouvir a tua voz através da tua palavra. Senhor, te pedimos, abra o nosso entendimento, os nossos ouvidos, e que eu venha falar apenas aquilo que o teu Espírito quer comunicar à tua igreja, e que não seja a minha voz, mas que seja a voz do Senhor, a voz do teu Espírito falando no coração e na mente de cada um nessa noite, para a glória do teu nome. Amém. Queridos, o Senhor tem assentado esse texto no meu coração e que eu tenho certeza que é conhecido por muitos, talvez a maioria aqui nessa noite, uma história bíblica conhecida, narrada nos 3 evangelhos, que fala a respeito daquele homem que é chamado de o endemoniado gadareno. Nós conhecemos esses textos bíblicos que são a nós transmitidos pela palavra de Deus, e o Espírito de Deus tem ministrado ao meu coração a respeito desse texto, deste milagre que o Senhor operou. Nós, para entendermos o contexto do capítulo 5 do Evangelho de Marcos, nós precisamos voltar um capítulo e entender que o nosso Jesus, ele não faz nada sem propósito. No capítulo 4 nós vemos Jesus na sua cidade, no lugar onde ele residia, e nós vemos ele rodeado de multidões. Nós vemos Jesus ensinando através de parábolas. Nós vemos Jesus transmitindo ensinamentos àqueles que decidiram ouvi-lo. Sabemos que no ministério de Jesus, as multidões o acompanhavam. Sabemos que no ministério de Jesus, muitos o seguiam pelas cidades em que ele caminhava. As multidões o seguiam, muitos com interesse e plena curiosidade em ver os milagres, os feitos, os prodígios que ele operava, mas muitos também sedentos por ouvir as suas instruções, por ouvir a sua palavra. E então nós vemos que Jesus, ele deixa a multidão em um determinado momento, ele deixa as pessoas que o seguiam, e aqui a gente embarca na saudação que o pastor Esdras nos ministrou no início do culto, porque em determinado momento Jesus decide sair de Cafarnaum, e ele entra com os seus discípulos num barco em direção a Gadara, a um outro território. Jesus,
ele convida os seus discípulos a atravessar para o outro lado. Jesus não estava se importando se as multidões não o seguiriam. Jesus não estava se importando se as multidões iriam acompanhá-lo ou não. Jesus não estava preocupado no seu ministério com multidões. As multidões que o seguiam não impressionavam Jesus. As multidões podem impressionar eu e você. As multidões podem impressionar os homens. Mas o nosso Deus não está preocupado com multidões. Ele não está preocupado com quantidade de pessoas. No capítulo 6 de João, quando muitos o cercavam, Jesus, ele declara verdades que o comparavam e colocavam ele superior aos que conheciam pela lei de Moisés. Mas quando aqueles homens ouvem as verdades proferidas por ele, muitos decidem abandoná-lo, não segui-lo mais. Mas Jesus não estava preocupado de que uma multidão o seguiria ou não. E aqui foi da mesma maneira. Jesus decide ir para Gadara, e é incrível quando a gente se debruça sobre este texto, porque muitos milagres aconteceram enquanto Jesus ia passando pelos lugares. Aconteceu com o cego, aconteceu com leprosos, aconteceu com aquela mulher que tocou nas suas vestes, como ouvimos aqui na quarta-feira, na palavra. Aconteceu quando Jairo foi buscar a Jesus para que ele orasse pela sua filha. E muitos milagres nós vemos Jesus, ele operando pelo caminho, ele operando enquanto passava, enquanto as pessoas iam até ele. Jesus tem as maneiras e a multiforme maneira de trabalhar, aleluia. Jesus aqui, ele não é abordado no caminho. Jesus aqui, ele não é interrompido na sua caminhada. Jesus não vai ao encontro de alguém pelo caminho que ele estava trilhando, porque alguém estava vindo em direção a ele. Mas nós vemos aqui Jesus tendo a decisão de deixar a multidão, porque nós podemos entender que Jesus não trabalha com multidões, Jesus trabalha com propósitos. Não que ele não opere no meio das multidões, ele opera no meio das multidões. Com aquela mulher que o apertavam, com aquela mulher que no meio da multidão, elas os oprimiam, espremiam ele. Aquela mulher com um propósito se aproximou de Jesus dizendo: se eu apenas tocar nas suas vestes, eu serei curada. E você sabe o que aconteceu? Na multidão que ele caminhava para Jerusalém, um cego à beira do caminho começa a aclamá-lo, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, aleluia. Então ele trabalha no meio da multidão, verdade, mas mais do que isso, acima do que isso, ele trabalha com propósito. Porque pode ter alguém no meio da multidão, pode ter alguém isolado sozinho. Jesus, ele conhece a individualidade de cada um. E nessa noite eu quero fazer uma declaração. Pode haver muitas pessoas reunidas aqui, pode muitos estar ouvindo esta mensagem pela internet ou por qualquer meio, hoje ou depois, mas o que importa é, através dessa mensagem, o Senhor Jesus tem um endereço certo. Através dessa palavra, o Senhor, ele tem um propósito a alcançar. Foi assim, enquanto ele chama os seus discípulos, ele então os convida para atravessar do outro lado.
E os irmãos sabem, já foi dito aqui, que no meio do mar se levanta uma tempestade. No meio daquele mar, no meio daquele lago de Genezaré, mar da Galileia, se levanta uma tão grande tempestade. E não era uma tempestade natural que estava acontecendo. Jesus estava dormindo, mas Jesus estava no controle de todas as coisas, porque em todo tempo Ele permanece no controle de todas as coisas. A situação pode fugir do controle da mão do homem. O homem pode achar que está tudo perdido, está tudo acabado, mas o meu Deus permanece no controle de todas as coisas. No caminho se levanta então uma tempestade, porque do lado de lá havia um propósito em Jesus chegar na outra margem. A multidão não sabia porquê, os discípulos não sabiam porquê, mas no mundo espiritual começou um levante contrário. No mundo espiritual o inimigo começou a trabalhar. Então aquilo não era simplesmente uma tempestade natural, aquilo era uma tentativa do inimigo de impedir Jesus de agir. Mas a palavra está escrito que quando Deus decide agir, quando Ele opera, ninguém pode impedir. Aleluia. Jesus sabia o seu propósito. Ele acorda em meio à tempestade. Os discípulos estão desesperados, mas Ele estende a mão e Ele sabia onde Ele tinha que chegar. Eu quero declarar nessa noite: Jesus, Ele sabe o que Ele tem que fazer. Jesus sabe o porquê você está aqui nessa noite. E quando Ele decide alcançar alguém, quando Ele decide ir ao encontro de alguém, o inimigo não pode deter, o inimigo não pode parar, o inferno não pode impedir, porque agindo o Senhor, ninguém impedirá. O caos pode se estabelecer, a tempestade pode se levantar. Aleluia, aleluia. O inimigo não sabe do futuro, não sabe, mas ele sabe que quando o céu começa a se movimentar, quando a igreja começa a orar, ele sabe que quando a igreja começa a adorar, ele sabe quando a igreja começa a se colocar na presença do Senhor, o inimigo não sabe o que vai acontecer, mas ele sabe que ele já é perdedor. Aleluia. Então no meio dessa tempestade que você está vivendo, no meio desse caos que você está vivendo, eu quero declarar para você: nada disso anula o propósito que Deus já estabeleceu. A luta, o problema, a situação, a adversidade não anula o propósito que Deus já estabeleceu para a tua vida. Essa tempestade, essa luta, ela não é o fim, não. Ela é o sinal de que depois da tempestade tem milagre de Deus te esperando. Depois da tempestade, ele diz: passemos para o outro lado, porque ele sabia, do lado de lá tem algo sobrenatural para acontecer. Fale para esse irmão, por gentileza, não desespere. Fala para ele, aperte a mão dele, por favor, diga para ele: não entre em pânico. Aleluia. Diga para ele: essa tempestade ela vai passar, essa tempestade ela vai acabar, essa luta vai passar. Há um propósito estabelecido por Deus nisso tudo. Aleluia. Então Jesus chega em bonança do outro lado, mas nós sabemos pelo texto que logo que ele chega, um homem lhe saiu ao encontro. Está no texto, nos primeiros versículos. Ele saindo do barco, um homem logo lhe saiu ao encontro. E aquele homem, ele tinha algumas características que nós, no nosso contexto, nos amedronta, nos deixa com receio. Porque, em primeiro lugar, você conhece alguém que mora nos sepulcros? Pergunte aí, você conhece alguém? Eu não conheço ninguém que more nos sepulcros. O texto diz, e os demais evangelhos também, que ele tinha sua morada entre os sepulcros. Ele vivia atormentado, ele vivia nu, ele vivia quebrando, porque de todas as formas, os homens, quem sabe os familiares, quem sabe
as pessoas religiosas, quem sabe as pessoas que queriam bem, tentavam de alguma maneira amenizar a dor daquele homem. Então tentavam prender-lhe de qualquer jeito, com correntes, com grilhões. Está no texto que além dele morar nos sepulcros, além dele andar nu, nada nem ninguém podia detê-lo, podia segurá-lo, porque todas as correntes, imagine, o texto fala de correntes, de cadeias, de grilhões, não fala de cordas, de amarras. Imagina um homem que quebra correntes, algo assustador. Aquele homem, ele estava terrivelmente possesso de demônios, demônios no plural. Pergunto, Jesus não sabia disso? Sim ou não? Jesus sabia. Jesus decidiu deixar a multidão para se encontrar com um homem que vivia de forma isolada, que vivia como um animal, que vivia terrivelmente possesso de demônios. Um homem que a sua família tinha vergonha dele. Eu entendo que as pessoas tinham medo de passar por aquele lugar, porque se você ouvir que em determinada rua tem alguém lá endemoniado, quebrando tudo, andando nu, agredindo as pessoas, e ninguém pode detê-lo, você não vai passar por lá. Pergunte para alguém, você passaria? Deus me livre. As crianças tinham medo, os amigos o abandonaram, não tinham o que fazer, não tinha solução, não tinha jeito, mas Jesus chegou. Não tinha jeito para os homens, mas Jesus desceu naquela terra. Coisa maravilhosa, irmãos. Poucos deixariam a fama, poucos deixariam o púlpito, poucos deixariam os aplausos para poder ir num lugar remoto, para poder ir num lugar desconhecido, para poder ir num lugar onde ele não seria bem recebido. Mas Jesus não está preocupado com a opinião pública. Alguns dizem, a voz do povo é a voz de Deus. Mentira. A voz de Deus é absoluta. Deus não precisa da aprovação do povo para Ele continuar sendo Deus. Deus não precisa da afirmação de pessoas para Ele continuar sendo Deus. Ele é Deus na terra, Ele é Deus abaixo da terra, Ele é Deus no céu, Ele é Deus acima dos céus, Ele é Deus em qualquer circunstância, Ele é Deus na bonança, mas Ele permanece sendo Deus na tempestade. Ele é Deus nos dias de vitória, mas Ele também é Deus nos dias de derrota. Ele é Deus na hora da saúde, Ele permanece sendo Deus na hora da enfermidade. Ele é Deus na hora da vida, Ele permanece sendo Deus na hora da morte. Nada muda o que Ele é, acima de tudo, acima de todos, Ele é Deus. Vitorioso és, na tempestade está, seu nome infalível é. Orabaxubecandarabaraçaia. Ele é Deus para quem está perto, mas Ele permanece Deus para quem está longe. Ele é Deus se você está no caminho, mas se você der um passo falso, Ele permanece sendo Deus.
Ele é Deus se você for fiel, mas se você for infiel, Ele permanece sendo Deus. Recai, Shomandaraia. Um minuto para você glorificar esse Deus. Ele está neste lugar. A presença dele está aqui nessa noite. Ele está neste lugar, Ele está no meio do seu povo, Ele está entronizado em meio aos louvores, Ele está entronizado. Este ambiente está cheio da glória de Deus. Oramanto de biaço que andarabai. Então o texto diz que Ele chegou na terra. Por favor, querido, entenda isso, Ele chegou naquele lugar, e aonde Ele chega as coisas mudam. Aonde Ele chega decretos são anulados. Aonde Ele chega o mal não prevalece. Aonde Ele chega a tristeza vai embora. Aonde Ele chega o ambiente é mudado. Aonde Ele chega a circunstância vai embora. Aonde Ele chega o vento, o mar lhe obedece. Que homem é esse? É Jesus. Ele chegou naquele lugar. Ele chegou neste lugar. Mandou que a saia. Quando Ele chegou naquele lugar, não foram as multidões que o receberam, não foram as autoridades que o receberam, mas quando Ele chegou naquele lugar, o demônio conduziu aquele homem. Um texto diz que ele saiu dos sepulcros e ele foi ao encontro de Jesus. O texto até diz que ele até se prostrou diante de Jesus. Ele o adorou, porque para adorar até o diabo adora a Deus, porque Ele é Deus até no inferno. Às vezes você não quer render adoração a Ele, mas nós devemos adoração, porque a palavra diz: tudo o que tem fôlego adore e louve ao Senhor. Quando Ele chegou naquele lugar, sai dos sepulcros aquele homem que dia e noite andava clamando pelos montes, pelos sepulcros, pela cidade, e diz mais, ele se feria com pedras. E então o diabo leva para se encontrar com Jesus, e de longe Jesus foi recebido por aquela legião que estava naquele homem. E aquela legião, ela clamou com grande voz: o que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Uma declaração, porque o diabo sabia que aquele que estava ali não era um homem comum, que aquele que estava ali não era qualquer pessoa, aquele que estava ali era filho. E como filho ele tinha poder, como filho ele sabia que ele estava lá desde a criação. Como filho ele sabia que ele tinha poder sobre todas as coisas. Não apenas poder sobre a enfermidade, sobre a lepra, sobre os paralíticos, sobre os surdos, sobre o mudo, não. Não apenas poder sobre a natureza, para fazer o vento se aquietar, o mar se acalmar, não. Ele tinha poder sobre os demônios. E ter poder sobre os demônios não é qualquer um. O homem pode ser o mais poderoso da terra, com dinheiro, com influência, com conhecimento de pessoas, mas para ter autoridade sobre os demônios, é só no nome de Jesus. Porque o texto diz que o Pai lhe deu um nome acima de todo nome, e diante desse nome,
o mal não prevalece. Diante deste nome, os demônios batem em retirada. Enquanto proclamamos o nome de Jesus, Ele diz: em meu nome expulsarão os demônios. Então Jesus chega naquele lugar com um propósito. Diga comigo, Ele tinha um propósito. Ele é abordado por aquele homem, clamando, porque os demônios não queriam sair daquele lugar. Os demônios dominavam aquela região de Gadara. Os demônios dominavam como uma potestade maligna sobre aquele lugar, escravizando aquele homem, escravizando aquela região debaixo do seu domínio. E o demônio, ele tem legalidade para agir enquanto Jesus não chega no lugar. Porque quando Jesus chega na casa, Ele põe em ordem a casa. Quando Jesus chega na casa, Ele coloca as coisas no lugar. Se há desordem, Ele começa a organizar. Se há a influência, se há potestades agindo, a presença dEle é suficiente para fazer com que todo mal bata em retirada. Eu estou falando aqui, e eu sei que Deus está dando autoridade para crentes nesta noite. Porque quando chegar na sua casa, quando pisar o pé dentro da sua casa, o mal que lá está querendo se estabelecer, ele já vai cair por terra, pelo poder do nome de Jesus. Receba isso nessa noite. Receba a autoridade de Deus nessa noite. Aleluia. E nós sabemos, aleluia. Você acha que está quente aí? Quente está aqui. Nós sabemos que os demônios abordam Jesus, que os demônios não querem sair daquele corpo, que os demônios não queriam a liberdade daquele homem. Mas foi por causa daquele homem que Jesus foi naquele lugar. Foi por conta de uma alma, porque Ele declarou que uma alma vale mais que o mundo inteiro. Foi por causa de você que Ele veio ao seu encontro. Foi por causa de você que Ele mudou planos, que Ele mudou reuniões. Foi por causa de você, porque Ele tem propósito na sua vida. Ele tem propósito em mudar a sua história. O diabo não queria que aquele homem fosse liberto, e então Jesus ordena que aqueles demônios fossem então sobre aquela manada de porcos que passavam por ali, naquela região. E nós conhecemos, estou adiantando, porque depois daquele homem, estação, observe, as pessoas corriam dele, as pessoas tinham medo dele. Mas quando a libertação aconteceu, as pessoas começaram a vir da cidade para procurar saber o que tinha acontecido. Aquele homem que andava se flagelando, aquele homem que andava gritando, que andava nu, aquele homem que ninguém podia mais com ele, ele estava sentado aos pés do mestre. Ninguém podia segurar ele até Jesus chegar. Alguém era terrível, era. Mas quando Jesus chegou, tem alguém aqui que antigamente era assim, era bravo, era valente,
E de vez em quando o velho homem quer incorporar, diz: ah, se fosse outra época, querido. Hoje você está liberto. Hoje você está aos pés do Mestre. Hoje você não está mais sobre o domínio do mal. Hoje você está debaixo da mão potente, poderosa, gloriosa do Senhor. Aleluia. E Jesus dá uma ordem para ele. Ele queria seguir Jesus. Interessante que tem situações que a gente precisa voltar. Nem sempre é para você avançar. Tem situações que você precisa voltar. Que isso, pastor? Mas não temos que seguir em frente? Mas tem situações que nós não podemos deixar para trás sem resolver. Tem situações que nós não iremos avançar se sairmos debaixo do propósito. Lembra que eu falei? Tudo tem um propósito. Aquele homem, depois de liberto, depois de estar aos pés de Jesus, observe o detalhe. Lá em Cafarnaum, as pessoas estavam seguindo Jesus. Ele saiu de lá, ele foi para a região de Gadara, e lá as pessoas expulsaram Jesus. Olha, Jesus, como Deus, sabia que não seria bem aceito lá, porque tem ambientes que rejeitam Jesus. Mas se tem alguém escolhido nesse ambiente, ele chega no ambiente. Se tem alguém com um propósito naquele ambiente, mesmo que lá ninguém aceite Jesus, se tiver você lá, não, você não entendeu. Se tiver você lá, a presença dele te alcança. Pastor, no meu trabalho não dá, é insuportável. Ei, mas Jesus está com você naquele lugar. Pastor, não, olha, nos meus familiares é terrível, mas Jesus está com você no meio dos seus familiares. Jesus está com você, a presença dele é contigo. Então eles dizem: vai, Jesus, retira-se daqui. Nós não queremos o Senhor aqui mais não. Porque eles estavam preocupados com o material. Porque uma verdade é, para seguir a Jesus tem perdas materiais. A verdade é, para se deixar ser conduzido por Jesus, em algum momento vai ter perdas. Porque o diabo oferece muitas coisas, mas quando você se submete ao domínio de Jesus, que é absoluto, aquilo que o diabo te ofereceu perde o valor, perde o sentido. Porque vale mais um dia na casa dele, vale mais um dia nos átrios do Senhor, vale mais um dia na presença do Senhor do que 1000 em outro qualquer lugar. Vale mais estar aqui. E aquele homem, e aqui eu concluo, porque aquele homem, depois que os moradores rogaram a Jesus para que saísse do seu território, Jesus então volta para o barco. Se fosse eu, de verdade, se fosse eu voltaria frustrado. Rapaz, deixei um monte de gente que teria quantas almas lá que poderiam aceitar Jesus, e eu fui lá, cheguei lá, fui rejeitado, fui escorraçado. Se fosse eu, se fosse você, porque o homem gosta, quem gosta de poder, gosta de pessoas em volta. Quem gosta de poder, gosta de bajuladores.
gente batendo nas costas. Quem gosta, tem gente que gosta disso. Gente que gosta. Se tem pouca gente lá e ninguém dá valor para ele, ele não quer nem chegar perto. Por isso nós temos que aprender com Jesus. Você acha que Jesus entrou no barquinho ali murcho? Que nem aquele jovem rico que teve encontro com ele. A Bíblia diz que esse é o triste, pastor Rafael. Jesus mandou vender tudo que eu tenho, dar aos pobres. Não é para mim isso. Cabisbaixo e triste. Não, queridos. O único que decidiu seguir a Jesus, o único, só um. Que se fosse nós, Lucas, ia falar assim: caramba, pelo menos um, né? Vai acompanhar comigo. O único que Jesus falou assim: não, está aqui. Você não. Você não tem que seguir. Você tem que voltar. Por quê? Porque você tem a sua família. Porque você morava no sepulcro, mas você tem uma casa. Porque você andava sozinho dia e noite, mas você tem um lar. Porque você estava perdido, mas agora você foi achado. Porque você era motivo de vergonha, mas agora você é motivo de testemunho. Porque a sua família te colocou para fora, mas agora eles estão prontos para te receber. Lá eu já tenho os 12, lá eu já tenho muita gente. Você fica aqui. Está no texto. Fica aqui. Diga para eles quão grandes coisas o Senhor te fez. Diga. Lá já tem alguém pregando, lá já tem alguém falando, lá já tem alguém anunciando. Fica aí aonde você está, fazendo o quê? Anunciando que o meu Deus é grande, que Ele é misericordioso, que Ele é poderoso. Volta para a sua família, volta para os seus, volta para o lugar onde a sua história um dia foi quebrada, um dia foi envergonhada, mas o Senhor hoje Ele chega para mudar essa história, para mudar essa sentença, para trazer liberdade aonde havia escravidão, para trazer sorriso aonde havia lágrimas, para trazer alegria aonde havia tristeza, para trazer restauração aonde tudo havia se perdido. Jesus chegou. Sacode esse irmão, levanta ele, diga assim: Jesus chegou. O maior testemunho não era para quem estava longe, o maior testemunho era para quem era de casa, porque viu a vergonha, mas agora haveria a glorificação do nome de Jesus. Quem fez isso foi aquele que no caminho o mar não pôde lhe deter, o vento não pôde lhe deter, a tempestade não pôde lhe deter. Quem fez isso? O Jesus que muda história. Coloca em pé, coloca em pé, coloca em pé. O Jesus que muda história. Pegue na mão deste irmão, diga para ele: Jesus muda a tua história.